dessa terra. Só o Senhor é Deus da Igreja Aliança. E nesta noite tu tens uma palavra de vitória, de bênção revelar para cada um de nós. Senhor, vai cercando este lugar com a tua presença, vai enviando anjos aqui, Senhor, vai tirando do nosso meio toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia, oh Deus, tudo aquilo que não te agrada, e vai visitando os corações agora, meu Senhor. Eu quero que a igreja ore comigo. Abra a tua boca, por favor, vai orando, vai buscando ao Senhor, vai declarando que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está aqui no nosso meio. Seja louvado o nome do Senhor. Quero já chamar os irmãos para subirem aqui conosco. Nós já vamos louvar, mas enquanto isso você pode levantar a tua mão, pode glorificar, pode adorar, pode agradecer a Deus pelo feriado, agradecer a Deus pelo calor, agradecer a Deus pela igreja, e agradecer a Deus porque o Deus que você serve não está morto, Ele está mais vivo do que nunca. Jesus está vivo. Quem crê que Jesus está vivo, dá um pulinho aí, dá um pulinho aí, pula aí, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Se Ele está vivo, está colocando vida na sua vida, vida na vida do seu irmão, dentro deste corpo ali, que é templo e santuário e morada do Espírito Santo. Quem crê que é morada do Espírito Santo aí nesta noite? Aleluia. Se você é morada do Espírito Santo, acredite que até no momento da prova, no momento da luta, Deus tem uma vitória para nós no deserto. Quem crê? Quem crê que no deserto Deus vai me enviar maná? Quem crê que no deserto Deus vai mostrar uma fonte para nós de água, para matar a nossa sede? Então louve com bastante alegria que a vitória minha e sua vai vir no deserto. Amém? Vamos louvar o nome de Jesus. Aleluia. Use as suas palmas para louvar. Vamos lá, as palmas. Onde estão as palmas? Quem tem duas mãos aí? Só não pode ficar sem bater palmas quem não tem mão. Toda noite sobre mim.
Ele é Senhor sobre as enfermidades, Ele é Senhor sobre a morte, Ele é Senhor sobre o pecado, Ele é Senhor sobre essa terra. Jesus Cristo é o Senhor. Sabe por quê? Porque o Deus Pai deu um nome para Ele que é sobre todo nome, e o nome dele, aleluia, um dia todos, até quem não quer, vai ter que confessar: Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Mas nós que temos um entendimento, que Deus liberou a nossa mente, que Deus colocou a nossa mente livre, aberta, entendida das coisas celestiais, eu quero começar a dizer que Ele é Senhor, e agora em vida. Se Ele é teu Senhor, abre o teu bocão e começa a dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Será que você pode confessar pelo menos aí 2, 3, 4, 5 vezes que Jesus Cristo é o Senhor? Fale: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Se Ele é Senhor, tudo tem que se curvar diante dele. Tudo é servo dele. Se tudo é servo dele, até Satanás tem que se prostrar diante do senhorio de Jesus. Aleluia! E se Ele é Senhor, somos os seus filhos, e a autoridade dele está na nossa vida. Onde estão os crentes cheios de autoridade aqui no nome de Jesus? Se você tem autoridade, use-a para repreender todo o mal, e o Senhor nos dará uma grande vitória para louvor da sua glória. Aleluia. Nesta noite, irmãos, glorificar o nome do Senhor e falar que Ele é o nosso respirar. Ele tem que ser o nosso respirar. Ele tem que ser o nosso pão. Ele tem que ser tudo na nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Quando Ele for o centro, tudo vai dar certo. Nessa noite, Senhor, venha sobre nós, Senhor. Venha inunda nosso coração para que possamos te louvar e te adorar de acordo com o que o Senhor deseja. Senhor, que nós nos derramemos na Tua presença nesta
Cuidar da tua vida e da minha
Deus não quer o resto do teu dia, Deus não quer o teu cansaço. Deus quer a sua vida por mais cansado, por mais cheio de problemas. Deus quer aquilo que brota lá no profundo do teu ser, para adorar a Ele, por causa de reconhecimento que um dia Ele pagou o preço na cruz do Calvário. É para isso que nós viemos aqui, meu Jesus, nosso Jesus. Viemos aqui para te dar o melhor neste dia, o melhor dentro de nós, o melhor louvor, o melhor instrumento, a melhor música, a melhor expressão de voz, a melhor expressão corporal, o mais raciocínio puro e perfeito que tem em nós. Viemos aqui para te prestar tudo isso, Jesus. Aleluia. Salmista um dia perguntou para ele mesmo, deixou registrado: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aleluia. E ele chegou à conclusão, sabe qual foi, igreja aliança? Que ele deveria tomar do cálice da salvação, ou seja, ele deveria entrar na presença de Deus com comunhão. Deus quer comunhão, Deus quer comunhão, aleluia. Tem gente que parece que está aqui dentro da casa de Deus, mas parece que espiritualmente dizendo está léguas da presença de Deus, quilômetros da presença de Deus. Parece que pegou um avião mais potente e foi para 12, 15, 20 horas aqui, aonde Deus está manifestando a presença dele. Volte para aqui nesta noite, meu irmão, por favor. Volte para este lugar, aterrize aqui neste lugar, por favor. Traga a tua mente para este lugar, traga a tua mente para a adoração, traga a tua mente para a presença do Senhor, por favor. Porque uma palavra hoje Deus pode liberar a sua vida. Pode ter uma palavra hoje decisiva para você, para poder desamarrar o que está amarrado na tua vida, para poder curar o que está enfermo na tua vida, para poder transformar o que está embaraçado, atrapalhado, que está em notícia na sua vida. Presta atenção, o Deus dos céus, Criador do céu e da terra, está aqui nesta noite. O Senhor Todo-Poderoso, Jeová, está aqui nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Senhor, nós queremos apresentar o melhor sacrifício de louvor nesta noite. Nós queremos apresentar a oferta, aleluia, de Abel nesta noite. A melhor oferta nossa, Senhor. O melhor produto da nossa alma, Senhor. É isso que nós queremos te apresentar. Fala conosco, por favor, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra é rica, é poderosa, é maravilhosa. Tua palavra é o bálsamo de Gileade. Tua palavra é o unguento. É a nossa irmã Maria, Senhor, que não seria aceita na tua presença, quebrou o vaso e com lágrimas te adorava, Senhor. É esta adoração que nós queremos te dar. Adoração do perfume caro, adoração da lágrima, adoração da humilhação, do reconhecimento que só Jesus é o Senhor a ser adorado nessa terra. Aleluia, Jesus. Tu és Senhor, 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 tu és Senhor. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado quando os teus pés adentram dentro deste lugar. Tem gente que está brincando e não guarda os pés, vem com pés melados de sangue, melados de pecado, de pântano, de imundícia, de fedor para dentro da casa de Deus. Guarda o teu pé quando você for pisar na presença de Deus. Oh, Jesus, nos ajuda, Jesus, a lavar os nossos pés na forma, Jesus, a lavar os nossos pés na água do rio da vida. Oh, Jesus, nos ajuda. Quem precisa de Jesus, Pai, pela palavra dele nessa noite, abre a tua boca e peça a Ele. Peça para mim, não, é Ele que tem que falar, Ele que tem que decidir falar conosco, senão pelo contrário, quem sou eu para abrir a palavra dele, essa palavra tão santa, que pessoas têm jogado esse livro para lá e para cá, têm brincado achando que a palavra de Deus é um livro qualquer. Toma cuidado neste livro que você carrega na tua mão, é a palavra de Deus que deve ser guardada no teu coração. Aleluia. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Eu nesta noite me abomino na cinza e no
nosso Jesus já venceu, igreja. A chave da morte está na mão dele, aleluia. Ele é quem dá vida, ele é quem tira a vida. Ele é quem cresce, ele é quem diminui, ele é quem abate, ele é o que exalta, ele que enriquece, que empobrece, ele que dá permissão para a enfermidade vir, para ela também passar. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e a Ele que eu quero servir até o último dia que eu respirar na face dessa terra. Aleluia, 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 aleluia. Olha para o teu pé agora. Claro que o teu pé não tem mente nele, né? Mas simbolicamente falando, olha para o teu pé agora e fala assim: pé, ou melhor, fala pés, guarda-te. Fala assim: presta atenção, muita atenção, quando vocês se dirigirem para a casa do Senhor. Amém? 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 Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. Aleluia. Abaçara, canta. Aleluia. Ele manda achar a batacada. Aleluia. Jesus que faz a nossa alma sentir a presença dele, ele está aqui neste lugar. Ele continua se agradando desta casa, está com as suas portas abertas. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. 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 Vamos abrir a palavra de Deus, amados, em Mateus capítulo de número 16, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Amém. Glórias a Deus. Se Deus der permissão, pastor, para a Igreja Aliança ter um templo, nós vamos pedir para colocar um ar-condicionado aqui debaixo. Para quando a gente, que eu já estou derretendo aqui, né? Para quando o pastor Carlos, eu ou os pregadores, se pregadores estiverem aqui, vai subir aqui um frescor aqui para nós. Vocês estão abençoados aqui, mas aqui em cima é duro, viu, irmão? Está pegando fogo aqui, hein? Fogo do Espírito e fogo do calor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo 13. Eu vou pregar com amarelo. Esse aqui vai escutar. O amarelo vai mais um pouco. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 16, 13 está escrito assim na palavra do nosso Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir ao terceiro dia. Isso se cumpriu para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Vocês podem, por favor, tomar o vosso assento no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Eu queria rapidamente ler uma expressão aqui que vocês
com certeza vocês identificarão logo na primeira uma expressão que é claro que foi dita em inglês. Este homem falou a seguinte expressão: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Alguém pode identificar quem falou essa expressão? Eu tenho um sonho, quem foi? Ok, vocês estão sabendo muito bem. Este homem, nós sabemos que em janeiro é comemorado, não é um dia exclusivamente a ele. Nasceu no ano 1929 de uma família cristã lá na Geórgia, em Atlanta. E este homem foi estudando, desenvolvendo a sua vida, né? Chegou a fazer faculdades teológicas, estudou aqui também em Boston e foi pastor de uma igreja. Mas ele viu que realmente não só os seus filhos, mas a classe negra aqui dos Estados Unidos estava sendo discriminada. E um dos seus discursos ele falou: eu tenho um sonho. Ele defendeu, podemos dizer assim, essa tese. Ele fez uma defesa lógica do que estava acontecendo. Ele não só defendeu os seus filhos, a si próprio, a sua esposa e as pessoas de classe negra, mas ele estava defendendo o que? A igualdade das pessoas. Ele estava defendendo algo bom para a sociedade. É isso que nós como cristãos também devemos fazer. Devemos pregar o Evangelho? Sim. Devemos anunciar as verdades que nós cremos? Sim. Mas a sociedade também deve ser defendida para que viva uma vida justa e digna todos os dias da sua vida. Essa expressão ficou marcada como a expressão de muitas outras pessoas. Quando viemos para este texto, quando analisamos este texto, nós também podemos interpretar que aqui houve pelo menos, que eu destaquei aqui, que é a mensagem que nós vamos falar nesta noite, duas pessoas incumbidas de defender umas às outras. A palavra do Senhor fala que quando Jesus chegou nesta região chamada Cesareia de Filipe, ele então parou um momento com seus discípulos, mas ele não parou à toa, não parou para discursar, para pregar um dos seus maravilhosos sermões, mas ele parou para entender o que estava passando na lógica dos seus discípulos, dentro da mente dos seus discípulos. E ele então perguntou: o que dizem estes homens que vocês convivem, que eu convivo, a respeito de quem? Do Filho do Homem, a respeito de mim. Eles então, por saber, por ouvir, por estar a todo momento ligado naquilo que as pessoas ao redor delas estavam falando, eles começaram a dizer: olha, mestre, eles estão dizendo que o Senhor é comparado a João Batista. João Batista se encarnou e o Senhor é o João Batista encarnado novamente. Mas aí viraram outros no meio destes que estavam ao redor dele e disse: Senhor, eles estão falando que é a encarnação de Elias. O Senhor tem a mesma característica de Elias, a maneira do Senhor pregar, do Senhor lidar, do Senhor fazer as coisas. Eles estão dizendo que é Elias que está. Outro virou e disse: o Senhor está parecendo Jeremias. Mas no meio desse grupo falou: olha, está o Senhor sendo identificado com esse, com aquele outro discípulo. E aí Jesus falou então concernente no versículo 15: e vós que estão comigo todos os dias, qual é a ideologia que vocês têm a respeito da minha pessoa? Então um deles, chamado Simão Pedro, que nós sabemos muito bem quem é Simão Pedro, virou para Jesus e ele declarou uma das declarações mais marcantes e poderosas que nós temos como regra de fé e prática para nós que somos a igreja do Senhor. Ele declarou: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Amém. Jesus pegando aquela expressão tão poderosa, tão marcante, tão lógica e tão profunda, ele virando para Pedro, que teve essa ousadia, mas não só ousadia. Nós ouvimos muito falar sobre Pedro tendo temperamento, destacando os temperamentos, né, na área psicológica.
Pedro tem um temperamento sanguíneo, então ele sempre é o primeiro a se colocar à frente, ele é extrovertido, ele é sempre aberto para trazer as respostas, ele é sempre aberto para fazer alguma coisa errada, ele é sempre aberto para acertar. Não é só essa questão psicológica, não é só essa questão de ser extrovertido, de ter a capacidade de ser aberto para dar talvez a resposta que outros que estão com timidez poderiam dizer não, mas é uma declaração de alguém que pode realmente destacar, não só com uma teoria lógica, mas com viver dia a dia daquilo que Jesus estava representando para eles, daquilo que eles conheciam na lógica da Escritura Sagrada, daquilo que realmente a Escritura do Antigo Testamento, através dos profetas, estava se cumprindo. Pedro declarou, porque também ao redor dele existiam pessoas que poderiam declarar desta maneira, e ele declarou a declaração que nós temos que declarar sempre: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. É uma das declarações que eu acho mais lógicas, mas mais profundas, concernentes à pessoa de Jesus. Nós falamos que Jesus é o Salvador, nós falamos que Jesus é o que enviou o Espírito Santo, mas irmãos, essa definição sobre Jesus aqui, ela é a definição mais fácil de ser entendida. Tu és o Cristo. O que é ser o Cristo? A palavra Cristo mesmo já está dizendo, aquele que deveria morrer a morte de cruz, que deveria vir para cumprir uma morte lá na cruz, que era a morte mais crucial, era a sentença mais vexatória e a sentença mais dura. Então ele veio para morrer a morte de cruz. E a segunda afirmação está dizendo: tu és o Filho do Deus vivo. Como filho, ele veio cumprir uma missão, a missão do Messias, do ungido, do enviado. Ele não veio à toa para passear no planeta Terra, mas ele veio como filho para morrer na morte da cruz. E como filho, ele tinha uma missão maravilhosa. Qual é a missão? A missão de ser enviado, ungido, de estar na qualidade de Deus encarnado de homem, para cumprir a vontade do Pai, para libertar você e a mim, e sermos livres para adorarmos a o Senhor. Aleluia. É a afirmativa mais maravilhosa que eu posso perceber. E agora Jesus vira para ele e ele começa a fazer o que meu sermão me faz entender naquilo que eu disse para vocês sobre Martin Luther King Jr., que ele foi um homem que defendeu não só ele, a família, os filhos, mas ele defendeu toda uma classe, toda uma sociedade, defendeu até mesmo, no meu entendimento, irmãos, aqueles que se dizem brancos. Por quê? Porque agora, por mais que tenha discriminação, de pessoas para com outros, para com imigrantes, mas nós podemos andar livremente para lá e para cá, porque alguém um dia falou que tinha um sonho, e este sonho se cumpriu. A América é livre, você é livre para estar aqui, para adorar a Deus e para viver neste lugar e ser abençoado pelo Senhor, amém? Então ele defendeu, ele foi até o final, por mais que ele foi morto um dia no hotel, mas ele defendeu, ele discursava, ele falava concernente a isso. E agora Jesus vem para poder defender também a Pedro. E a palavra do Senhor no versículo 17, respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus aqui se coloca agora numa posição de defensor de alguém. Pedro estava defendendo primeiramente Jesus, dizendo: tu és o Cristo, tu vai morrer na cruz, tu tem uma missão de ser o Cristo, morrer na cruz, e tu és o Filho do Deus vivo, ou seja, o enviado, o Messias, o ungido, para representar o reino de Deus como filho, vencedor deste reino e plantar este reino. Então ele defendeu primeiramente. Agora vem Jesus para defender, fazer uma defesa lógica também da vida de Pedro e daquilo que Deus tinha para a vida de Pedro. E eu queria falar nesta noite sobre realmente essa postura de Jesus vir como advogado. O tema nesta noite é que Jesus, ele foi o advogado de Pedro, e da mesma forma que Jesus foi o advogado de Pedro, todos nós também. Nós vamos ver aqui por esse sermão que se nós nos
submetermos ao senhorio de Cristo, e nós aceitarmos a Cristo como Senhor da nossa vida, reconhecermos a Ele como Cristo, que tem uma missão de morrer na cruz, e Ele é o Filho do Deus vivo como Messias, o Senhor também toma as nossas causas, Ele toma o nosso lado e se coloca como advogado também de defesa ao nosso favor. E é isso que nós estamos precisando, Igreja Aliança. Nós não estamos precisando do nosso melhor amigo tentar nos defender talvez alguma coisa até errada que nós estamos querendo. Isso é uma propensão, isso é uma tendência, é ou não é? É verdade. Há uma tendência que talvez, pastor e amados irmãos, de nós fazermos alguma coisa errada, mas porque um amigo, uma amiga nos ama tanto, chegar ao ponto de até defender o erro na nossa vida. Isso acontece, você sabe muito bem disso. Talvez usa muito lá no Brasil, pastor Carlos, a expressão falar encapar, que encapa, né? Que toma a dor da outra pessoa. Irmãos, é bom sim ter alguém para nos apoiar quando nós estamos certos, e é ruim, mas é bom para a nossa carne ter alguém para nos apoiar quando nós estamos errados e alguém nos apoia. Mas é melhor ainda quando nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, e Cristo agora na posição de advogar a causa do Sandro, a causa do Carlos, a causa do Charles, a causa da Judite, a causa de você, de nós que estamos aqui. E é sobre isso que eu queria falar. Quando Pedro declara, faz esta afirmativa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, vem agora Jesus, e se coloca como advogado na vida de Pedro. Jesus como advogado. O que é essa palavra advogado para nós? Nós sempre escutamos: eu vou no advogado para entrar com meu papel de indenização, vou no advogado para entrar com meu requerimento de pensão, vou no advogado para entrar com o divórcio, vou no advogado para entrar com a causa de uma terra, vou no advogado porque alguém me feriu. A palavra advogado vem lá do latim advocatus, que quer dizer aquele que é chamado, que coloca na posição perante a justiça de socorrer alguém. Também significa alguém como defensor, como se coloca como intercessor. E quando nós olhamos realmente para esse versículo de número 15, nós vamos entender muito bem que a pergunta que Jesus faz agora é uma pergunta muito inteligente, uma pergunta muito sábia. Jesus disse assim: e vocês que estão ao meu derredor, convivendo comigo durante este tempo aqui, 2 anos, quase chegando ao 3º ano, e vocês, quem vocês estão, tem na ideologia pensando que eu que estou ao derredor de vocês, eu sou o Pedro levanta e fala: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ele defende a Jesus, ele vai até o final nessa lógica sobre Jesus. Mas Jesus agora, porque nós entendemos que a pergunta é definitiva para ver realmente quem vai se colocar para também ser defendido, Pedro se coloca para ser defendido, porque ele defende a Jesus. E Jesus agora vem, e diante dessa pergunta tão definitiva de Jesus, Jesus agora toma a causa de Pedro, e você vai entender muito bem que Pedro foi um dos que abriram a porta, não só para ele, mas a porta para os demais apóstolos, discípulos de Jesus aqui, serem abençoados, e a igreja que somos nós também, sermos abençoados, porque Jesus entendeu que nós juntos aqui podemos ser abençoados, mas nós com Jesus, sendo o nosso advogado, não há principado e potestade que vai fazer com que a igreja de Cristo seja envergonhada, mas pelo contrário, Jesus como advogado da igreja, a igreja de Cristo vai ter autoridade e poder para sempre destruir o mal, e o mal jamais prevalecer contra ela. Quem está entendendo? Glória ao nome do Senhor, aleluia. Ser o Cristo é algo muito importante, ser o Filho de Deus vivo muito mais. E Jesus agora vem defendendo, porque Jesus conhece muito bem o princípio, o meio e o fim. Irmãos, para advogar na causa de alguém, você tem que ser, talvez, existem 2 instâncias para o advogado: o advogado que defende, mas o advogado também que acusa, não é? As 2 instâncias da advocacia: defender, mas também acusar.
Mas para você defender alguma coisa a alguém, para você acusar alguém ou alguma coisa, você tem que ter um conhecimento de algo que é princípio, que é meio e que é fim. E este algo que eu estou falando, que eu quero que você entenda, talvez até agora a mensagem ainda não caiu a ficha, mas vai cair na sua mente. Para você entender que Jesus, ele tem que ser o advogado na sua vida, você tem que se abrir para ele. Jesus tem que entender o princípio da sua vida. Jesus tem que entender o meio da sua vida, ele tem que entender o final. Jesus, ele conhecia muito bem o começo da vida de Pedro, porque Jesus, depois dessa declaração tão poderosa de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus já tem uma resposta como advogado para pegar a vida de Pedro, para defender a vida de Pedro, para enquadrar a vida de Pedro na defesa espiritual e lógica das coisas. E agora Jesus tece uma defesa da vida de Pedro. Ele fala o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Olha aí que coisa interessante, chamar ele de Simão Barjonas. A palavra Simão quer dizer aquele que escuta, e Barjonas vem do radical, escuta bem, Bar quer dizer filho, Jonas quer dizer o nome do pai de Pedro. Então ele está dizendo: olha, você Simão, você que foi chamado para escutar, você que é filho de Jonas, você é um bem-aventurado, porque você é filho de Jonas. Eu te conheço lá do começo, você é filho de Jonas, você tem um irmão, o teu pai eu conheço muito bem, vocês são pescadores, eu conheço vocês lá do começo, eu sei que o teu nome é Simão, e o teu pai chama Jonas, você é um pescador, muito atirado, muito para frente, eu te conheço muito bem, Simão, mas você é um bem-aventurado, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou esta verdade, mas sabe quem te revelou? Quem te trouxe a revelação desde lá do começo foi o meu Pai que está lá no céu. Aleluia! Jesus já começa a defender. Por quê? Porque Jesus conhece o princípio de todas as coisas, Jesus conhece o meio de todas as coisas, Jesus conhece o final de todas. Pastor, o que tem isso a ver com esse culto da vitória? Tem tudo a ver, meu irmão. Quando você reconhece que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele já te conhece mesmo você não deixando ele te conhecer, por ele ser Deus, ele já te conhece lá do princípio de todas as coisas. Quando estava sendo formado você lá no embrião da sua mãe, lá no ventre da sua mãe, Jesus já estava te sondando pela sua onisciência de já te conhecer. Você veio a esta terra, teus pais cuidaram de você, teu trabalho lá na troca da fralda, na amamentação, nos dias de enfermidade, no crescimento do dente, no começar do andar, no ir para a escola, no cair da bicicleta. Lembra de tudo isso? Em tudo isso o Senhor foi criando os argumentos sobre a tua vida. Por isso que Jesus está dizendo: olha, Simão, eu sei que você é um homem que foi feito para ouvir, mas não é para ficar só ouvindo, não é para ficar só guardando as coisas. Você é um homem que foi feito para crescer. Você é filho de Jonas, te deu um aprendizado, te ensinou a pescar, um ensino pescador, mas você não vai ficar como pescador. Eu vou advogar a tua causa, vou advogar a tua vida, porque o meu Pai que está lá no céu, é Ele que está te revelando essa verdade, porque eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, mas eu também conheço a sua vida, e sou eu que vou te advogar como Senhor e como advogado para interceder por você. Quem está entendendo vai dando glória a Deus. Irmãos, quando Jesus vasculha toda a nossa vida, quando Ele entra na nossa vida, na intimidade da nossa vida, Ele sabe até o pingo do i do seu nome, Ele sabe até o número do sapato do teu pé, Ele sabe quantos fios, diz a Bíblia, do cabelo está aí na sua cabeça, quantos já caíram, quantos vão nascer, quantos vão ficar brancos, quantos vão continuar preto, quais as expressões de ruga, quanto você vai engordar, quanto você vai emagrecer, qual o problema de saúde que vai vir em você, o que vai passar daqui a pouquinho. O advogado ele vai juntando tudo isso. Por quê, irmão? Porque ao nosso derredor a Bíblia fala
fala. Tem um inimigo que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando uma maneira, uma brecha, uma falha, alguma coisa para acusar você, para tirar você do foco, para minar a sua vida, para destruir, por mais que alguma coisa lá no passado deu errado. Ele está buscando, mas Jesus também está buscando, Jesus também está vasculhando. Ele é o advogado, ele está vasculhando a sua onisciência, ele está entrando lá naquele dia que você não lembra que houve um livramento, lá naquele dia que você não lembra que veio uma febre, que era o princípio de uma meningite, de um problema mais grave. Ele sabe de tudo, ele está escrevendo tudo. Sabe para quê? Porque quando se levantar lá naquele dia mal, o inimigo, para poder te acusar, Jesus se levanta como advogado. Jesus se levanta como advogado. E ele vai falar: Pedro, tu és Simão, tu és filho de Jonas. E quem te revelou, Simão, não foi carne, não foi sangue, não foi nenhum desses que estão aqui, que estão tentando enganar a tua mente com alguma coisa que não é enganação, mas é uma verdade. Não foi, mas foi meu Pai, lá naquele momento da tua intimidade, que te revelou. Aleluia. Foi meu Pai que trouxe a revelação pelo seu Espírito. E agora eu vou até falar alguma coisa aqui interessante. Quando estava preparando este sermão aqui, Deus falava comigo: irmão, mas agora você vai perguntar, pastor, mas como que eu vou entender qual é essa vontade do Pai? Você vai entender, meu irmão, quando você quer também entender e abrir a porta da intimidade para conhecer Deus. Ninguém vai conhecer a Deus se não for buscar o conhecimento da intimidade de Deus. Deus já deixou a ser revelado. Aonde está a revelação de Deus para mim, pastor? A revelação de Deus para você e para mim está aqui na minha mão. Aqui é o oráculo de Deus, aqui é o rolo santo de Deus, aqui é sagradas escrituras de Deus. Esse não é um livro qualquer, meu irmão. Pode ser um livro qualquer para aquele que não quer ouvir, não quer ver Deus falar, não quer sentir e ver com seus olhos espirituais a boca de Deus abrir. Mas para aquele que Deus já está tirando as escamas dos seus olhos, como tirou de Saulo, Paulo, e fez com que ele entendesse, compreendesse, tivesse visões do céu. A palavra de Deus foi revelada para ele, e Jesus falou: eu sou Cristo, a quem tu persegues. Começou a ver a intimidade daquele que queria se revelar para ele. Sabia, queridos, que Deus tem me incomodado tanto, que nós estamos vivendo uma geração tão acomodada, que nem já lê tão pouco no teu iPhone que tem a Bíblia, e você tem coragem de abri-lo para poder ler o versículo. Nós estamos vivendo numa sociedade tão acomodada, tão petrificada, tão cega, tão fria, que as pessoas acham que se elas ficarem lá na casa delas e consultarem o doutor YouTube, já está bom demais. Esta não é a família, esta não são as pessoas que o Senhor Jesus quer advogar a causa delas, porque um dia essas brechas que elas estão dando de terem concepções totalmente erradas cairão por terra, e por falta de conhecimento nós vamos deixar as brechas se abrirem na nossa vida. Mas pelo fato de nós queremos que o Pai que está no céu nos revele, nós precisamos então entrar pela intimidade que Deus deixou para nós. A Bíblia é importante, querido. Leia a palavra, medite na palavra, coma a palavra de Deus, almoce a palavra, jante a palavra, tome café com a palavra, oh aleluia, durma com a palavra, medite na palavra de dia e de noite, porque assim as janelas do céu se abrirão e você verá a intimidade do Deus que revelou para Simão, para Jonas, quem era realmente Jesus, para ele poder advogar as causas de Simão, para Jonas. Quem está entendendo? Adore o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Sabe qual seria, queridos, esses detalhes que fez com que Jesus advogasse a causa de Simão? É ele ter o entendimento, primeiro, quem era Jesus. Quem é Jesus para nós aqui? Segundo, ele é terreno ou ele é celestial? Tem pessoas que não sabem, acham que Jesus é terreno, acham que Jesus é só celestial. Essas perguntas e respostas você faz e poderá ter quando você conhece a intimidade do Pai, que é a palavra de Deus.
Qual é a sua missão? 4. Com que autoridade é que ele fez e ele continua fazendo milagres? E por último, quem seriam seus seguidores e o que eles iriam fazer? Tem gente que está na igreja, vira membro, e não sabe o que quer fazer na igreja. Acha que a missão dele é só vir ao culto, cantar ou tocar, ou só pregar, ou só dar aula na escola, fazer alguma coisa aqui dentro do templo, e não sabe para que ele foi salvo e qual é a missão dele, para que ele foi chamado. Nós fomos chamados para estar aqui, mas também nós somos chamados para ser lá fora, além dessas portas, porque há uma grande missão que nos aguarda fora dessas portas. Quem era este advogado então, que iria advogar a causa deste homem chamado Simão Bar-Jonas? É claro, o único que poderia advogar, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Por que ele defendeu Pedro? Segunda coisa, porque Jesus conhecia ele. Jesus nunca vai defender a sua e a minha causa se nós não deixarmos ser conhecido por ele. Se você não se abrir para ele. Como é que eu vou me abrir para Jesus, pastor? Sabe como é que você vai abrir para Jesus? Usando o 00. Sabe o que é 00? Você sabe o que é o 00? Zero. Joelho. Quando você se dobra diante dele. Quando você talvez não tem tempo, mas você está lá com o regra na mão, você está falando com ele. Isso também é oração, se dobrando. Orar sem cessar, irmão, não é só ficar desse jeito. Não, esse é o jeito, claro. Mas orar sem cessar, você está lá no trabalhar, Jesus, olha, Senhor, tem misericórdia, hoje, Senhor, eu tenho uma causa em você, está lá trabalhando, mas a sua mente está falando com o Senhor, você está orando sem cessar, você não esquece de falar com o Senhor. Por que Jesus deveria defender a causa de Pedro? Porque Pedro deixou ser conhecido pelo Senhor, é um atributo divino, o atributo de conhecer as profundezas do ser humano. E por último que eu queria falar, qual seria então essa recompensa de Jesus ser o advogado, de Jesus conhecer ele, saber as dificuldades, saber as provas, saber as lutas? Qual seria essa recompensa? O que este advogado chamado Jesus iria garantir para ele? Eu tenho algo para te falar naquilo que está escrito no versículo de número 17. Lá está dizendo a expressão: tu és Simão, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, não foi sangue que tu revelou, mas quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. Primeira recompensa, querido, quando Jesus entra para ser advogado da nossa vida, quando nós abrimos para Ele a nossa intimidade, a primeira recompensa é conhecer as grandezas de Deus. As grandezas de Deus não é na Niagara Falls, não é as 7 quedas no Brasil, não é você conhecer o Pico Everest, o maior pico do mundo, não é você conhecer a Torre Eiffel, o Cristo Redentor. A maior grandeza que você tem que conhecer é conhecer a Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E o que Ele tem para você, meu irmão? Deus tem riquezas insuperáveis. Deus tem uma cidade que se chama a Nova Jerusalém. Naquele dia, se você já teve visão de anjo, naquele dia você vai ver os anjos face a face. Essas são as grandezas de Deus, que Deus vai descortinar para você, que Deus vai abrir. Aqui Pedro está dizendo, olha, Jesus está dizendo para ele: olha, Simão Bar-Jonas, não é a carne nem o sangue que vai te revelar as coisas que Deus tem para você. Não é a carne nem o sangue que vai mostrar para você. Olha, Simão Bar-Jonas, se você, eu estou parafraseando, deixar eu ser o seu advogado, se você entender que eu, Jesus, preciso de ser o seu advogado, Simão Bar-Jonas, eu vou te mostrar as riquezas daquele que me levantou para ser advogado. E as riquezas daquele que é o juiz, que é o advogado dos advogados, é uma riqueza tremenda. São algo inefável, são algo que você nesta terra não vai entender. Mas eu vou fazer com que pela fé dentro de você, você vai sentir, você vai compreender pela fé o que o meu Pai que está no céu te recompensará com as riquezas da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome de Jesus. E aí, queridos, quando a recompensa
recompensa de tentar e de entendermos também o conhecimento progressivo diário daquilo que é Deus, nós vamos ter a definição, a segunda recompensa do Pai revelar para nós, a definição correta das coisas espirituais. Eu estava ouvindo um pouquinho de uma mensagem de um pastor que eu gosto muito de ouvir ele lá do Brasil, não vou falar o nome dele por ética, né? Mas vou falar que ele está falando de coisas, de aberrações que estão acontecendo no meio do Evangelho, de tantas as coisas, tanta muleta, a pessoa está criando tudo para poder passar o Evangelho. O Evangelho não é isso, irmão. O Evangelho não é a muleta, o Evangelho não tem que dar voltinha, não tem que abrir porta alternativa. Evangelho não tem que florear nada. Evangelho é as boas novas de libertação. É Jesus Cristo de Nazaré. Evangelho é o que está escrito aqui na palavra. Você tem que conhecer a verdade e ela te libertar. Não mudou, e não vai mudar a verdade de Deus. Se nós mudarmos a verdade de Deus, vai ser anátema, vai ser coisa falsa, vai ser heresia. E se nós mudarmos a verdade de Deus, não tem como nós definirmos verdadeiramente o que é a verdade de Deus. Aí se alguém perguntar para nós sobre tal coisa, nós vamos ficar calados, nós vamos dar uma resposta completamente errada. Por quê? Porque você não teve como definir quem é Jesus. Você não teve como definir quem é o Deus Pai. Você não teve como definir o que é o reino de Deus, o que é salvação para você, qual é a função do Espírito Santo, por que você é salvo, o que é eternidade, o que é o céu, o que é uma nova vida, o que é pecado, o que é confessar pecado, o que é perdão. Você não sabe definir essas coisas concernentes ao Pai, ao reino de Deus. Mas se você, querido, vier para a palavra e o Espírito Santo começar a te guiar, e o advogado advogar as tuas causas e entrar na sua vida, pode ter certeza de uma coisa: o Pai que está no céu vai te revelar as verdades dele contidas na palavra, e aí você terá condição de ser uma pessoa defensora da verdade. Quem quer defender a verdade, conhecer somente a pura verdade aqui nesta noite. Isso se chama, uma palavra teológica, se chama apologia. A palavra apologia, defesa, defender a fé. Fé é fé, você não precisa criar nada. Vou te abençoar, não precisa criar isso. Para você receber a bênção, tem que comprar o lenço que o pastor Sandro enxugou dele, está cheio de unção. Vamos tirar um pedacinho dele. Quem dá $100, quem dá 1.000, quem dá 2.000, um pedacinho do lenço que o pastor Sandro trouxe aqui na igreja é que vai te trazer a cura. Isso é coisas alternativas. Irmão, quando você sabe que Jesus é o único que cura, e que se você orar com fé no nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? Jesus vai operar na sua vida a verdadeira essência do reino de Deus, a verdadeira essência da palavra, e aquilo corretamente, a definição correta do que Ele é, do que você é, e daquilo que Deus tem para a sua vida. Quem pode adorar o nome do Senhor agora, nesta noite? Irmãos, começando a terminar, só queria dizer uma coisa: a definição correta das coisas de Deus, primeiro, é a definição que nós temos que ter de nós mesmos. Quem nós somos? Para que nós estamos neste mundo? Segundo, sobre o Salvador. E terceiro, sobre a igreja. O próximo versículo, preste atenção, quando Jesus disse assim: tu és Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está lá no céu que te revelou. 18, e eu também te digo, que deveria ter 2 pontos, mas não tem. Eu também te digo que tu és Pedro. Olha a definição correta que nós temos que ter. Primeiro, a definição de nós mesmos. Segundo, a definição do Salvador, de Jesus. E terceiro, a definição verdadeira, o que é a igreja. Neste versículo aqui, você vai ter uma resposta maravilhosa daquilo que realmente você é, daquilo que Cristo é e daquilo que a igreja que você faz parte, ela é. Jesus quis advogar isso, advogar a causa de Pedro, mas poder ensinar para Pedro o seguinte: Pedro, para eu advogar a tua causa, você tem que entender quem você é, Pedro. Para eu advogar a tua causa, você tem que entender quem é o verdadeiro Salvador. Pedro, para eu advogar a tua causa, você tem que entender o porquê que você vai fazer parte da igreja. Te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
E ele disse assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos usar expressões aqui. Pedro, te digo, tu és Pedro. No original, a palavra grega é Petros. Sabe o que é Petros? São pequenas pedras móveis que poderão ser arremessadas. Então não são pedras estáveis, imóveis, paradas, não. São pequenas pedras que poderão ser pegas e poderão ser arremessadas. Isso significa o nome Pedro. Se nós formos lá no capítulo 1 de João, versículo 42 e 43 do Evangelho de João, o irmão de Pedro falou assim: Pedro, vem me segue, porque eu encontrei o Messias. Quando Jesus olhou e viu ele, Jesus falou: tu não mais chamarás Cefas, é a palavra em aramaico, mas tu serás chamado Pedro. Tu não vai ser mais chamado pelo nome aramaico. Tu não é Cefas mais. Você não é mais Simão. Mas o teu nome verdadeiro é aquilo que você deve ser quando você se encontrar. Tu és Pedro. Você é uma pedra. Você é alguma coisa útil para ser arremessada. Se nós fazemos ligação aqui, preste atenção, irmão. Você tem um nome. Tem um nome normal, tem um nome santo. Mas por trás deste nome, tem uma expressão deste nome. Eu estou aqui dentro dessa igreja, eu sou cristão, porque o meu nome está identificado com esse princípio chamado cristão, pequenos cristos, seguidores de Cristo, aqueles que assimilaram que Cristo é o seu Senhor, o seu Pai. Quando Jesus falou: tu não vais chamar mais Cefas, teu nome é Pedro ou Petrus, Jesus está dizendo: olha, Pedro, você não vai ser mais Simão, porque o teu lugar não é mais como pescador. Teu lugar agora, você precisa de identificar qual é o teu lugar. Teu lugar agora é o lugar de alguém que é uma pedra, que não pode ser destruída, mas que pode ser projetada. Se a igreja entender, escuta aqui, jovens, irmãos e irmãs, se nós começarmos a identificar quem nós somos, vamos usar a palavra Petros, como Pedro, como Petros, não como Cefas ou como Simão, como aquele Simão quer dizer aqueles que escutam, mas Pedro é aquele que é alguma coisa sólida que pode ser arremessada. E preste atenção, irmão, para quebrar uma pedra não é fácil. Você não quebra uma pedra de qualquer maneira, de qualquer coisa. Você quebra a pedra com um frasco de plástico? Não. Com um pedaço de pau? Você tem que ter algo mais sólido, mais forte do que a pedra. A marreta, não é? Você pode quebrar, o martelo você pode quebrar, alguma coisa que é mais dura do que a pedra. Então, se nós identificarmos aquilo que Jesus está dizendo assim: olha, eu te digo, eu te conheço, Pedro, eu sou teu advogado, eu te conheço muito bem. Tu não és Cefas, tu não és Simão, mas você é uma pedra, Pedro. O teu lugar é de pedra. A igreja aliança, o teu lugar é um lugar de importância. Você não está aqui para esquentar a cadeira, você não está aqui para ficar só dentro dessas quatro paredes, você não está aqui para degladiar um com o outro, para brigar um com o outro, para ficar olhando diferente um para o outro. Você está aqui porque Deus quer te treinar, quer te capacitar, quer te encher, quer te transportar, quer te amadurecer, mas você tem que sair projetado como uma pedra para a glória de Deus. Aleluia! É para isso. E escuta uma coisa que o Espírito está fazendo lembrar: pedra na mão do pequeno Davi derruba gigante Golias. Pedra na mão do pequeno Davi derruba o gigante Golias. Quem quer ser pedra na mão do pequeno Davi? Na mão de Jesus aqui nesta noite. Você tem que identificar para viver tempos difíceis. Tempo que a pessoa está como Pedro, mas ele está vivendo como Simão e como Cefas. É o mesmo, mas a identidade é diferente. Sou membro da Igreja Aliança, então toma o teu lugar. Jesus está querendo advogar a tua causa. Ele é advogado. Tu és Simão Barjonas, mas aqui embaixo não é mais Simão Barjonas. Não é o Simão Barjonas que ele conhece, mas o Simão Barjonas que conhece a si mesmo. É profundo isso, irmão. Não tem grito, mas uma coisa que você precisa entender: é o Simão Barjonas que para. É um Pedro que para agora.
Para poder identificar o que eu sou no reino da igreja. O que eu sou no reino de Deus? Para que eu estou aqui? Será que eu estou aqui com mais um? Será que eu estou aqui para ser contado na multidão? Ou eu quero ser como Zaqueu, que Jesus vai me encontrar sobre a árvore, vai me chamar pelo nome, vai mudar a minha vida e vai me fazer um herdeiro, assim como Abraão foi um herdeiro, aleluia, e postar na minha casa. Eu vou para casa de novo frustrado, ou Jesus vai para dentro da minha casa? Eu vou fazer a diferença. A escolha é minha. Te digo que tu és Pedro. Aí Jesus fala: e sobre esta pedra. Jesus usa uma outra expressão, ele não usa a palavra Petros, mas Jesus usa a palavra Petra. É um pouquinho diferente. Sabe o que significa a palavra pedra? Ou pedra aqui é uma pedra já grande, escuta, que está fixa no lugar. A ideia no original é isso. Pedra grande, não é pedrinha pequenininha, não é o Pedro, mas uma pedra grande que está fixa no lugar e que não pode ser removida. Aqui Jesus está querendo, como advogado, porque ele quer advogar a tua causa. Segundo, que você identifique que você é Petros, que é a pedrinha que pode ser arremessada, que você é forte como Petros, não é como pedra, mas agora você tem que identificar qual é essa outra pedra. Essa outra pedra é a identificação que você tem que ter de quem realmente é o teu Salvador. Jesus está dizendo: olha Pedro, você é essa pedrinha, mas essa pedrinha vai ser muito usada. Pedro, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, a pedra grande, que está escrito lá nas epístolas de Pedro, a pedra que foi rejeitada, a pedra viva, que foi rejeitada lá no capítulo de número 2, que foi rejeitada pelos edificadores. Deus a fez a pedra principal de esquina. Jesus está dizendo: olha Pedro, você tem que identificar que essa pequenina pedra, vamos dizer que isso aqui é a pedra grande, vai ser colocada sobre a pedra grande. E Jesus fala sobre essa pedra. Terceira coisa, para nós identificarmos, para Jesus defender a nossa causa e nós terminarmos com esse sermão nesta noite: eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez no Novo Testamento que a palavra igreja é mencionada por Jesus. Por quê? Porque Jesus tem que deixar os seus a conhecer qual é realmente a maneira ou o círculo que agora eles vão convergir para poder viver. Eles não vão viver como o judaísmo mais, eles não vão viver como saduceus, como fariseus, como doutores da lei. Não, eles não vão viver como uma classe religiosa, eles vão viver como um povo do reino de Deus. O povo do reino de Deus se chama eclesia, igreja. É este povo que Pedro deveria identificar, conhecer, porque a palavra igreja quer dizer, sabe o que quer dizer? Aqueles que são chamados para fora e entrarem em comunhão de unidade. Ou seja, para fora da onde, pastor? Chamado para fora? Como é que vocês? Então a igreja, aquele que está lá de fora, sim, fora do pecado, fora do mundo, mas agora eles passam a entrar na comunhão da unidade. Essa comunhão, essa palavra igreja quer dizer também congregação, não é? No original. Então eles agora passam a formar um novo grupo que sai do mundo, que entra, que forma essa eclesia, essa igreja, essa congregação. E essa congregação, querido, diz a palavra aqui, e sobre essa pedra, a pedra maior, junto com as pedrinhas pequenininhas, que era Pedro e os demais apóstolos, iriam edificar a igreja. E Jesus ainda diz mais, que quando Pedro identificasse que ele era Petros, a pequenina pedra, sobre a pedra, que era a pedra grande, que era ele, e eles agora formando as pedrinhas pequenas sobre a pedra grande, seria edificada uma casa, e a casa se chama igreja. E diz mais o texto: e essa igreja que está sobre a pedra grande, a pedra, as portas lá do inferno, quando viessem contra as portas da igreja, não poderiam entrar na igreja e vencer a igreja. E essa igreja é você, sou eu, que está sobre Jesus nessa noite, para a glória de Deus Pai. Quem é a igreja? Escuta bem,
precisa nesta noite? 3 coisas, eu termino meu sermão. Saber quem Ele é. Quem é você, Paulo? Ah, eu sou o santo. Sim, mas o santo de quê? O que está dentro de você? Qual é a essência que está dentro de você? Será que você vai continuar sendo o Simão, o Cefas, que é a mesma coisa? Só muda as palavras do aramaico, do hebraico, enfim. Mas a essência tem que ser de Petros ou de Pedro. Essa é a essência. A essência de Cristo dentro de você. Mas você também tem que entender quem é que é o advogado, quem é que está fazendo com que você seja esta pequena pedra. Jesus é a pedra principal. Aleluia! Ele tem que ser a razão da sua vida. Qual é a razão da sua vida? Pastor, a razão da minha vida é a faculdade. Eu tenho uma péssima notícia para você, meus pêsames. Se você confiar na tua faculdade, ela não vai te garantir o céu. Pastor, o que vai firmar os meus passos é a minha companhia. Eu tenho meus pêsames para te dar, não é? A minha tristeza profunda, que a tua companhia não vai bater na porta do céu e nem tampouco abrir a porta do céu. Mas pastor, eu entendi nessa noite, estou entendendo no passar dos dias, essa noite só vem para clarear que quem é o fundamento, a razão da minha vida é Jesus, que é a pedra sólida do meu pé. Eu tenho uma boa notícia: poderá vir o maior furacão de todos os tempos, pode abalar o maior abalo sísmico de todos os tempos, mas se você estiver em cima da pedra, que é Jesus, pedra imóvel, Jesus é imóvel, ele não muda, você muda, eu mudo, nós podemos até abandonar Jesus, mas essa pedra, ninguém pode remover ela da onde ela está. Jesus é Senhor, Jesus é Rei, Ele é absoluto. Podem falar mal dele, ele continua sendo Jesus. Pode falar que ele não é Salvador, para ele não. Irmão, se um dia você falar assim, eu não vou nunca mais na igreja mesmo, não quero ser crente nunca mais, e se falar de Jesus comigo, eu vou matar. Olha assim, Jesus vai continuar sendo Senhor, a igreja aliança vai continuar até aqui, até o arrebatamento, e Jesus vai continuar salvando almas para a glória de Deus Pai, aleluia. Por último, se você quer que Jesus advogue a sua causa, você tem que entrar dentro da igreja. Entende? Incorpore a igreja, por favor. Vire igreja, por favor. Seja igreja. Para de ser igrejado ou desigrejado. Igreja. Sabe o que é ser igrejado? Está aqui dentro, mas não pertence aqui. E essa mensagem vai continuar comigo. Está aqui dentro, mas não é daqui. Porque ele nunca foi uma pedrinha pequenininha. Porque Jesus nunca foi a pedra principal desse caminho. Olha o que Jesus falou para um homem chamado Natanael. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está o verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. O paralítico de Cafarnaum, alguns homens lhe trouxeram, ele deitado no leito. Vendo por Jesus tão grande fé, claro, dos homens, ele disse ao paralítico, porque conhecia o paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Você conhece muito bem hoje. A mulher cananeia, a mulher foi rejeitada, mas aqui dentro houve um reconhecimento de quem era Jesus. Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas. Diz a Bíblia que desde aquela hora a sua filha ficou sã, curada, liberta dos demônios. E quem pode dar glória, dá glória nessa noite. Irmão, naquele dia mau, guarda isso, quando o diabo vier para te atacar, se você tiver Jesus como teu advogado, a Bíblia nos fala assim, escuta bem: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. 1 de João 2:1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se porém alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se naquele dia, meu irmão, pode ser daqui a pouco quando você sair daqui, o diabo vier te acusar, o diabo vier te colocar debaixo do pé dele, se o teu advogado, você deixar Jesus entrar na sua vida, se você reconhecer quem você é, quem ele é, e que você faz parte da igreja dele, sabe o que vai acontecer? Nenhuma acusação vai se levantar contra você, porque é Jesus que te justifica. Você tem um advogado perante o Pai, e o teu advogado se chama Jesus Cristo, o justo, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Oh, Deus. Eu quero terminar meu sermão dizendo uma coisa para a igreja. Aleluia. Está escrito lá em Malaquias, outra vez, nesses últimos dias. Escuta bem, escuta aí, jovem, recebe. Vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Quando Jesus passou perto daquela figueira, lembra da figueira? Estava na época de produzir frutos, mas a figueira não produziu. Jesus lançou uma palavra e ela foi amaldiçoada. A figueira nunca mais pôde produzir frutos. Nunca mais. Vamos ficar de pé. E nesta noite, eu queria que você tirasse 30 segundos ou 1 minuto para poder pensar na sua vida. Como é que está a sua vida? Você está bem mesmo com Deus? Eu estou aqui para julgar você, eu estou aqui para julgar a mim mesmo. Mas irmão, eu quero te dar um conselho, escuta aqui. Quero que nenhum jovem saia. Você jovem já passou de 12 anos de idade, é hora de você repensar na sua vida, de ser realmente um cristão de verdade. Eu queria ter nascido num lar cristão, não tive essa oportunidade. Eu vim para Jesus, eu tinha 19 anos de idade. De lá para cá nunca abandonei. Eu tenho 42 anos e pretendo não deixar esse meu Jesus por nada nessa vida. Então, meu irmão jovem, o dia do batismo está chegando aí, o compromisso com Deus. Venha logo para as águas do batismo e confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você, meu irmão, que ainda não é batizado, é hora. Você, meu irmão, não brinca mais, não. É hora. Ah, pastor, e as pessoas usam aquela desculpa. Aquele que estava do lado de Jesus na cruz não teve tempo. Ele não teve, mas você está tendo tempo. Todo dia escutando a palavra. Quarta-feira, domingo, programações especiais das irmãs, dos irmãos, dos jovens. Estamos escutando escola dominical, escutando na rádio, escutando no Facebook, escutando no YouTube, escutando no WhatsApp, escutando lá, daqui, lá, para lá, acolá. Tanta palavra. E por que o teu coração não decide, a sua vida não decide você ser uma pedra como Pedro, Jesus declarou da vida dele? Por que você não decide ser edificado sobre a pedra principal? Por que você não decide realmente ser igreja ou não ser igreja? Esta é a noite que você poderá dizer para Deus: Senhor, eu gostaria de ter Jesus como meu advogado, como Pedro foi. Olha, bem-aventurado és tu, Jesus. Quem dizem os filhos do homem serem? Um diz Elias, outro João Batista, outro diz que o Senhor, ó meu Pai, o Senhor é Jeremias, outros falam que é dos profetas. E vocês que estão tanto tempo perto de mim, o que vocês declaram que eu sou? Pedro virando: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Oh, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi nenhuma carne, não foi sangue de ninguém que te revelou, mas é meu Pai que está lá no céu, que te conhece, que abriu a janela do céu, que te revelou quem eu sou. Eu também tenho uma promessa para você. Eu quero defender a tua causa. Qual é, Senhor, a causa que o Senhor tem para defender? Olha, eu tenho alguma coisa para dizer. Te digo que tu és uma pedrinha pequena que pode ser projetada, arremessada. Te digo que tu és uma pedrinha, e sobre esta pedra maior que não pode se mover, que sou eu, Simão, que sou eu, Pedro, essa pedra
pedra que é você vai estar sobre mim, sobre a minha doutrina, sobre o meu conhecimento, sobre a minha salvação. E te digo que se você estiver sobre mim, te farei igreja, e você como igreja, as portas do inferno não poderão prevalecer contra você. Ah, Senhor, que coisa maravilhosa! Mas o que? Olha, eu tenho algo muito mais maravilhoso para poder fazer da tua vida. Aleluia. Muito mais maravilhoso para fazer da tua vida. Exaltado seja o nome de Jesus. Qual é, Senhor, algo maravilhoso que o Senhor tem para fazer com a minha vida? Pedro, eu tenho algo mais maravilhoso ainda. Está vendo aqui, Pedro? Eu tenho na minha mão uma chave. Te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você como igreja ligar nesta terra será ligado no céu. Jesus tem a chave da autoridade. Ei, toma logo o teu lugar. Toma logo o teu lugar, por favor. Para de correr. Essa chave aqui, ó, de autoridade para expulsar demônio, é só quem tem Jesus na vida que pode expulsar demônio. Essa chave aqui, ó, está na mão dele. Aleluia. Se ele não for a pedra da sua vida, você nunca vai expulsar demônio. Me desculpa falar, é verdade. Você pode falar Jesus, Jesus, Jesus. Só o nome dele não expulsa demônio. O nome dele tem que estar presente nas suas vidas. É a chave do reino de Deus. Essa é a noite. E você de uma vez por todas assumiu o teu lugar com ele. Amém. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Tem dois tipos de crente: o crente redondo e o crente quadrado. O crente redondo é igual a bola. Vai para onde? Quem chutar, vai para lá, vem para cá, você joga para o outro lado, me engana. O crente redondo é muito fácil de se locomover com ele. Mas o crente redondo, cubo quadrado, não é fácil não, irmão. Ele tem lados bem definidos, lados que ele pode até ser chutado pelo diabo, mas logo vai parar, porque os lados seguram ele. Ele tem bases. Ele não é redondo. E ele, com quadrado, ele tem identidade dos quatro lados. Ele tem jeitos dos quatro lados que vão fazer ele parar, por mais que alguém está tentando destruir o quadrado. Mas ele não vai muito longe. Por quê? Porque ele tem estabilidade, ele tem condição de parar. É esse crente que Jesus quer dar autoridade para ele nesta noite. Aleluia! Se você quer a autoridade do Senhor, você poderá, irmão. Ninguém vai pagar aqui 100, 200, 500 mil. Não, é de graça. A única coisa que você tem que fazer é de entender quem você é dentro do reino. É verdade. Quem Jesus é na sua vida. Aleluia. E qual é a comunidade que você está fazendo parte? Qual é a comunidade? Lions Club? Rotary Club? O que você está fazendo parte? Grupo social do final de semana? Da quarta-feira? Dos amigos? É o grupo, não é? Criado no WhatsApp. Que grupo você está fazendo parte? Se o meu nome não estiver no WhatsApp dessa igreja, não quer. Se o meu nome não estiver no Facebook da igreja, não quer. Eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida de Jesus. É isso que me importa. O resto é balela, é futilício, o resto não tem valor. Se derem like no meu nome, glória a Deus. Se não derem glória a Deus também, eu não quero. Se verem a minha mensagem, glória. Se não verem, alguém vai ser identificado. O importante é que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Quem quer ser Petrus nesta noite, sai de sobre. Quem quer ser Petrus, sai de sobre. Aleluia. Pedra. Oh, Paizinho. Pedra. Aleluia. Pedra. Oh, Deus. Aleluia. Oh, Pai, vai confirmando, Pai.